folheto, eu posso descansar, eu posso pregar, eu posso passar um filme, eu posso fazer tantas coisas. Daquele que me fortalece. Nós podemos muitas coisas. Os surdos, para mim, para minha esposa, eram pessoas muito distantes. Nós, até o ano de 2017, nunca conhecemos e convivemos com um surdo sequer. Nós estávamos vivendo na nossa realidade. Deus não permitiu que nós tivéssemos surdos, algum parente, algum amigo que era de trabalho. Nunca tivemos contato com isso. Mas, em janeiro de 2017, a missão Wycliffe Associates mandou um e-mail para a gente, através da nossa líder, a Linda. Nós estávamos de férias no Rio de Janeiro, ficamos nossos parentes, nossos famílias de lá, nós moramos em Brasília. Nós estávamos dizendo que então, assim, vai ter uma oficina que vai estar trabalhando com tradução para a língua de sinais. Vocês não poderiam ir lá para fazer um vídeo? A minha esposa e eu, nós fomos de formação na área de comunicação. Eu fui repórter fotográfico. Na época, a fotografia era muito grande no jornal. A minha esposa, ela trabalhou como produtora, repórter, editora, coordenadora de diversas empresas de comunicação. Então, nós tínhamos uma certa expertise, uma certa habilidade de fotografar, filmar, editar. E nós fomos lá para fazer esse videozinho. Fizemos um vídeo, tinham 7 países representados lá, uma coisa assim incrível. Os países latinos falam espanhol, o Brasil fala português. No meu tipo de teto aqui, o que eu pensei? Bom, vai ter 2 intérpretes, um para português e outro para espanhol. Tinham 7 intérpretes, porque cada país hispânico ele tem uma língua de sinal diferente do outro. Depois que nós fizemos esse vídeo, nós voltamos para o Brasil, o pessoal da missão, ninguém quis assumir o projeto, ninguém quis trazer para o país, e aí nós oramos, entendeu? E pedimos a Deus, Deus, o que o Senhor quer fazer? Por que nós fomos lá? Somos nós que vamos ter que fazer isso? Mas a gente não conhece ninguém. E Deus começou a tratar com a gente, a falar, não, vocês vão fazer sim, entendeu? Mas eu que vou adiante de vocês. Eu que vou estar levantando as pessoas. E aí, Deus foi colocando pessoas como o pastor Alex e outras pessoas no caminho da gente, para a gente poder, juntos, construir relacionamentos e desenvolver um relacionamento com a comunidade surda. E nós temos aprendido muito. Já fizemos várias oficinas, já fizemos várias coisas e hoje já estamos com todo esse material. Mas eu queria voltar um pouquinho aqui para o nosso texto e para essa situação. O nosso irmão Jacó, ele lutou com o anjo, como nós vimos. O nosso irmão Jacó, ele conseguiu se reconciliar com o seu irmão. E o meu irmão Raul conseguiu se reconciliar após 10 anos com o seu cunhado. É possível, gente. É possível nós vermos o mover de Deus sobre isso. Mas existe um outro detalhezinho que eu queria que você prestasse
ministrar essa questão, queria pedir ajuda a Jéssica para nos ajudar aqui é um texto que está em 1 Coríntios, tá? No versículo 4 até o 8, né? Até o 10, quem quiser acompanhar, mas quem quiser ver e ouvir, ela vai falar. Pode. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 10. O amor é paciente e bondoso. O amor não inveja, nem se orgulha. Não é arrogante, nem rude. Não busca os próprios interesses. Não se ira facilmente. Nem leva em conta o mal. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, elas passarão. Havendo línguas, elas cessarão. Havendo conhecimento, este passará. Pois nós conhecemos em parte, e em parte profetizamos. Mas quando o que é perfeito vier, aquilo que é em parte passará. Vamos dar uma salva de palmas para a nossa. Gente, que coisa linda, né? Nós precisamos, para haver restauração, precisa isso que a Jeff me deu para a gente, precisa haver a mudança de paradigma. Nós precisamos ter paciência. Quantos anos Jacó teve que esperar para restaurar com seu irmão? Foram 20 anos que ele esperou. Quantos anos meu irmão esperou? 10 anos. Quantos anos nós vamos esperar? Só Deus sabe. E existe o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é imediato, porque Deus não tem começo, nem meio, nem fim, e ele é atemporal. Tudo já aconteceu na dimensão de Deus, mas na nossa dimensão ainda não. Então por isso é que a gente não para de chorar, suplicar a Deus, pedindo que Ele nos ajude, nós aguardarmos, porque quando vier a bênção, será que ainda vai haver a fé? Nós precisamos receber a bênção e com fé agradecer ao autor e consumador de todas as coisas que nos deu essa vitória. Tá? E outra coisa que ele fala aqui, é o amor, ele não procura os seus interesses. Entendeu? Muitas vezes a gente tem que abrir mão de muitas coisas. A gente sabe que a gente está certo. A gente sabe que não é justo aquilo ali. É difícil, gente. É só o Espírito Santo tratando com a igreja, tratando comigo e contigo. Porque o nosso natural, nós não queremos isso. Né? E outra coisa que ele fala não se exaspera, nem se ressente do mal. Quantas vezes estão falando mal de você, estão falando mal de mim, estão falando mal da situação que nós estamos. A culpa foi dele, ele fez isso, ele fez aquilo. E vem o inimigo das nossas almas, amplifica, traz acusação. E de dia e de noite, ele vai tentando minar as nossas forças e criar em nós uma
motivação à murmuração. Como nós precisamos lutar contra a murmuração, contra o olhar de autopiedade. Nós precisamos ter essa visão de que nós não somos coitadinhos, que o que está acontecendo nas nossas vidas, Deus não perdeu o controle. Deus está no controle, sim. Ele sabe o que Ele está permitindo que aconteça, e no tempo dele Ele vai trazer o livramento. Foi assim lá no Egito. Foram 430 anos ali, o povo escravo. Começou muito bem com José ali. Faraó deu terra, fez, mas entrou uma outra dinastia que não conhecia, entendeu? Ali, José, e começou a ver, esse povo está crescendo muito, esse pessoal está ficando muito forte. Quem é essa turma? Não, nós precisamos dominar eles. Nós precisamos colocar um jugo sobre eles. E não, eles estão aqui para nos servir. O melhor lugar desse pessoal é como escravo nosso. Eles eram livres, gente. E olha o que fizeram. Você é livre. Eu sou livre. Nós somos livres. Nós somos livres para amar, para nos dar, para nos entregar por amor ao nosso próximo. Você lembra do versículo que nós lemos lá no início? Entendeu? Odiais aquele que os maltrata, você tem que. Vamos lá no texto. Deixa eu achar aqui o texto. Aqui o 5. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Amai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A gente ora por uma situação lá em casa há pelo menos uns 7 anos para Deus mudar. Aonde o inimigo lançou uma fenda, aonde o inimigo separou corações que andavam juntos, se estremeceram. Mas nós aguardamos no Senhor a restauração. E nós temos esperança de que antes que nós venhamos a fechar os nossos olhos, nós vejamos a graça do Senhor manifesta. Eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Hoje é EBD, né? Entendeu? Igreja, tem alguém aqui que não tem problema de relacionamento? Deixa eu baixar minha mão. Tem alguém aqui que nessa caminhada já se sentiu desprezado, humilhado, quando estava com a razão? Como você acha que essas coisas podem ser resolvidas? O texto nos dá um norte pela oração. As nossas lágrimas, no dobrar dos nossos joelhos, nós encontramos consolo e conforto para seguir em frente, enquanto a situação não é revertida. Mas a expectativa nossa não é que a situação continue simplesmente em calmaria, não, é que haja restauração de fato. Mas o nosso cronos, o nosso tempo, muitas vezes é diferente do tempo de Deus, porque Deus está trabalhando em muitas outras coisas, em muitas circunstâncias, em muitas pessoas, e a ação de evangelizar, que é levar a paz, que é levar a restauração,
por vezes necessita de tempo. E aos pés do Senhor. Eu me lembro, pastor, que certa vez nós estávamos fazendo um trabalho de evangelismo muito interessante. Eu ainda não trabalhava com frutos nessa época. Nós trabalhávamos com impactos em festas populares. Carnaval, picarê, essas coisas. Nós íamos com o trio elétrico para lá e ia passando o trio elétrico dos cantores, a gente parava, nossa, deixava eles passar, dava aguinha para o pessoal, ó, toma uma aguinha aqui, ó, você está cansado, está pulando muito, toma uma água. Se quiser conversar um pouco mais, porque a gente está aqui, a camiseta era muito legal. Era que assim, ó, tá com sede? Bem grandão, tá com sede? E atrás tinha, Jesus mata a sua sede. Ele é a água da vida. É Ele quem nos sacia diante das asperezas desse mundo, diante das coisas amargas que esse mundo prepara para tentar fazer a gente engolir. Né? Eu, às vezes, fico pensando como que Deus, Ele é maravilhoso. O Beto, ele estava passando atrás do elétrico lá, estava lá, só pulando. Aí, de repente, uma menina foi, pegou um copinho d'água. Você aceita? Aí pegou a menina, pô, legal, estou com sede e tal, bacana. Começou a conversar com ela. Aí deu o nome dele para ser acompanhado. Aí a ficha dele caiu para mim. Aí eu liguei, ô Beto, você aceitou Jesus, né? Então, como é que é? Você quer estudar mais a palavra e tal? Vamos estudar a palavra? Vamos, bora. Aí marcamos alguns encontros, estudando a palavra e tal. Jesus tem muito senso de humor, gente. Tem muito senso de humor, Jesus. Resultado: o Beto casou com a irmã daquela moça que deu um copinho d'água para ele. Já tem 2 filhas, uma de 16, uma de, acho que é 12 ou 13 anos. Então, é diácono, tesoureiro da igreja presbiteriana lá do Lago Sul, entendeu? Brasília. Estava lá no trio elétrico. E a água da vida mudou a vida do homem. Gente, é possível ou não é possível fazer evangelismo? Vale a pena pagar o preço? Eu separei aqui um versículo. Esse versículo aqui, ele me consola. Porque quando vem as pedradas, quando vem as chibatadas em cima da gente, você sabe que ele estava falando, poxa vida, ainda bem que o Senhor avisou. Eu tenho que estar preparado para isso. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ah, mas eu pensei que perseguição fosse só na Coreia do Norte. Eu pensei, pastor, que a perseguição era só lá na China comunista. O texto está falando isso? O texto falou o local onde é essa perseguição? O texto fala de viver uma vida piedosa em Cristo Jesus. E às vezes é na escola. Quem aqui está estudando? Levanta o braço aí, por favor. É alguns, né? Quem está trabalhando aí? Muita gente. Quem tem vizinho perto de casa?
É isso, gente. Pode ser na escola, pode ser no trabalho, pode ser na vizinhança. E o que nós vamos fazer quando esses, meu amigo fala assim, esses encardidos se levantam contra a gente, e o que a gente faz? A gente dobra o joelho, a gente ama, a gente busca não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Isso é evangelizar também, meu irmão. Nós temos que ter ações práticas, nós temos que ter estratégia. Como corpo de Cristo, a gente tem que ter estratégia. Entendeu? A estratégia que Deus nos deu, como surdos, foi um trabalho de dar a oportunidade aos surdos deles mesmos estarem traduzindo a Bíblia para a sua língua materna, que é Libras. Já no evangelismo, era distribuir um copinho d'água. Já aqui nessa região, o pastor já está recebendo no seu coração as estratégias para que incentivar vocês a fazer esse trabalho juntos ou individualmente na sua casa, na sua região, no seu trabalho. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui para proclamar a justiça de Deus. Nós estamos aqui para botar em liberdade os cativos. Nós estamos aqui, nós fomos comissionados para sermos fiéis servos daqueles que estão próximos de nós, para que eles possam ver no nosso serviço a graça de Deus. Então eu queria deixar essas palavras com a amada igreja, tá? E dizer para vocês, olha, que a Bíblia Dot, ela está disponível para você colocar no seu celular, tá? Você pode colocar no seu celular a Bíblia Dot, entendeu? Vai ser uma bênção, não tem custo nenhum. Você vai lá se o teu da Apple ou do Android, não sei o que e tal, é 0800, você pode baixar. Tem a versão NVA, que é a nova versão. Perdão, me ajuda. Nova versão de acesso livre, entendeu? Uma Bíblia que tem um copyright free, entendeu? Você pode usar como você quiser. E tem também um plano de salvação em Libras, e tem um discipulado de 21 dias, onde tem 21 lições baseadas no Evangelho de João. Estamos trabalhando e queremos contar com vocês, tá? E se você quiser saber mais notícias de tudo isso que nós falamos, você vai poder agora, no final do ano, com a Jéssica e com o nosso querido Guilherme, entendeu? Receber adquirir o seu livro sobre sinais de boas notícias. Esse livro ele trata da história de como que esse processo de tradução foi acontecendo no Brasil. E você vai gostar muito, tem muitos testemunhos, muitos surdos falando de como a palavra de Deus tem impactado a vida deles, muitos ouvintes dizendo como que tem sido rico participar desse processo. Entendeu? Meus amados, há tempo e fora desse tempo, não pare de falar do amor do Senhor. Há tempo e fora desse tempo, não pare de amar. Não vamos amar só aqueles que nos amam, vamos amar aqueles também que nos perseguem. Vamos estar clamando a Deus por livramento daqueles que nos odeiam. Que o Senhor possa colocar boas pessoas aos nossos lados. Não somos masoquistas, não somos, mas somos aqueles que amam, porque entendemos que no sofrimento Deus vai tratando também com o nosso caráter. Jacó, para se tornar Israel, ele precisou ser enganado mais de 10 vezes pelo sogro dele. Jacó, para se tornar Israel, ele teve que passar por uma moeda muito grande.
assim como eu e você. Nós estamos aqui para testemunhar da grandeza do nosso Deus. E as nossas experiências íntimas com Deus, que você sabe e que o Senhor sabe quais são, essas experiências vão nos fortalecer e vão nos ajudar a vencer o inimigo das nossas almas. E ele há de se botar em retirada, porque o nome de Jesus é poderoso. E nós queremos dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e agradecer à amada igreja pela oportunidade. Deus abençoe os irmãos e que essa igreja possa pegar firme na evangelização através do falar, das estratégias e das ações e também dos sofrimentos, comunicando a graça do Senhor e a misericórdia. Amando não só aqueles que nos amam, mas aqueles que também têm reservas contra nós. Deus os abençoe em nome de Jesus. Aproveitando que o irmão está aqui, o irmão falou que tem a parte só da Bíblia do português e línguas, sinais para os portugueses. O irmão sabe se tem em outra língua, já tem a Bíblia toda para eles, tem vários. Nos Estados Unidos, obrigado, pastor, pela oportunidade. Nos Estados Unidos, ao longo de 30 anos, foi feito um trabalho de tradução da Bíblia, entendeu? E foi muito interessante esse trabalho, porque 30 anos são pelo menos 3 gerações, né? E como no português, né, as palavras às vezes caem em desuso, entendeu? Quando eles terminaram e publicaram a Bíblia, eles já falavam, olha, já precisa de uma revisão. Porque tinham sinais que já não eram mais usados. É a única Bíblia que nós temos notícia que tem todo o Antigo e o Novo Testamento. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta? O que significa essa sigla DOT, por favor? Como? DOT. DOT. Eu vou pedir a minha esposa aqui, ela vir aqui, daí ela vai falar um pouquinho sobre isso. Ajuda dos universitários, né? A sigla DOT é D de deaf, surdo, O de on, de próprio, e o T de translation. Então, no português, numa versão livre, ficou tradução própria dos surdos, deaf on translation. Ok? Mais alguma? Eu queria saber, porque assim, o processo do DOT, né, tem tanto uma revisão de alguns sinais que não estão mais sendo usados, como até mesmo a criação de novos sinais. Então, eu queria saber, dentro desse processo, se vocês têm mais ou menos uma ideia de quantos sinais vocês criaram, né, em torno desse ponto. Para você ter uma ideia, como é que é o nome? Douglas. Só no livro de Mateus, capítulo 1 de Mateus, genealogia de Jesus. Fulano gerou ciclano, que nasceu Beltrano, que lembra disso? 40 sinais só no primeiro capítulo de Mateus. No total, eu não tenho o número certinho aqui, mas certamente mais de 200 sinais que já foram criados pela equipe de criação de sinais do DOT. Para vocês terem uma ideia, a criação de sinais ela é feita apenas pelos surdos. Obviamente, a gente entende que, e isso é muito bacana dentro desse processo, que nós não temos homens, mulheres, escravos e senhores. No reino do Senhor, todos nós somos servos. Então, é muito bacana ver, presenciar o que Deus tem feito entre surdos e intérpretes trabalhando juntos. O protagonismo é do surdo, a criação de sinais é do surdo, a tradução é do surdo, mas Deus tem trabalhado no coração dos surdos da importância de cooperação com os tradutores, com os intérpretes, com ouvintes, com pesquisadores, com biblistas, com pastores, com missionários. Então tem sido, né, com teólogos, tem sido um trabalho de sinergia mesmo.
Mas nós temos uma equipe de surdos de criação de sinais que conta com a pesquisa, com apoio teológico também de ouvintes. Mais alguma dúvida? Tem algumas coisas, gente, que eu e meu esposo, quando a gente começou a trabalhar com a comunidade surda, a gente não, o Sérgio falou, a gente não conhecia nada nem ninguém da cultura surda, da comunidade surda. Então tem algumas coisas que é interessante, a igreja certamente vocês já sabem, mas talvez não. Então, por exemplo, às vezes a gente fala linguagem de sinais. Não é uma linguagem, é uma língua. Por quê? Porque ela já está catalogada, ela tem critérios, ela tem uma gramática própria. A linguagem é quando, por exemplo, um surdo lá do interior, que não estudou a língua, e ele desenvolve uma forma de comunicação própria dentro da família dele. Ali a gente não pode chamar de língua de sinais, é uma linguagem familiar, ok? Então, língua brasileira de sinais. Tá? Quais outros detalhes, assim, já? Surdo mudo. Gente, não é surdo mudo, é surdo. Por quê? Porque a pessoa não ouve, mas ela pode falar. Ela tem aparelho de fonador. Pode ter o caso de um surdo ser também mudo? Ok, pode. Mas não é generalizado como antigamente a gente falava, né? As pessoas falavam, o surdo mudo. Não, é um surdo. O que mais? Alguma outra dúvida? Exatamente. Como é teu nome? Laisa. Laisa está aqui falando. Libras é universal? Não é universal. Libras é língua brasileira de sinais. Se a gente for para os Estados Unidos, vai ter a ALS, que é a língua de sinais americana. Se você for para a Tailândia, a língua de sinais tailandesa. E assim vai. Como eu falei aqui no começo, são mais de 400 línguas hoje de sinais registradas. Tem aí uma variação, alguns institutos vão dizer mais, outros vão dizer um pouco menos, mas na média são mais de 400 línguas de sinais. Eu costumo brincar que quando Deus misturou as línguas ali em Babel, ele fez um trabalho muito bem feito, porque nem as línguas de sinais ficaram unificadas, ok? Nem lá nas línguas de sinais houve a unificação. Até nos sinais realmente há uma variação muito grande. E aí, diga. familiar chegar para a gente conseguir fazer essa comunicação. E aí eu queria saber se a gente consegue acessar algum lugar para facilitar isso, para que o próprio, no caso do trabalho da saúde, para que a gente possa se comunicar direto com o paciente e que não fique só na dependência da família. Com certeza. Bianca. Bianca, excelente pergunta. Sim, existe uma legislação que garante ao surdo o direito dele ter o acompanhamento nos órgãos públicos, em hospitais, em escolas e assim vai. O que não tem? Internet. Não tem. Então, sim, queridos, até mesmo, claro, a gente, do nosso lado como cristãos, a gente pensa no amor, né? A gente pensa na integração, a gente pensa em realmente aprender Libras, se conscientizar a igreja para poder abraçar qualquer um que chega no nosso convívio. Mas até mesmo pensando em termos de profissão,
Gente, é uma demanda enorme, porque a legislação garante, mas nós não temos profissionais qualificados e adequados. A nossa sociedade ainda não acordou de fato para isso. Graças a Deus tem mudado um pouquinho, Deus começou a usar, sem qualquer conotação política, mas Deus começou a usar 4 anos atrás, quando uma primeira dama do país, ela faz um discurso sinalizando. Então a sociedade sabe, que negócio é esse? Os surdos começam, a comunidade surda, a cultura surda, começa a aparecer, a ser divulgada, a despertar o interesse da sociedade como um todo. Mas ainda tem muita falta. Então, nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes naquela fase assim, o que eu faço? Compro casa ou compro uma bicicleta? Gente, faça Libras! Faça Libras, né? Tem aí uma gama enorme de possibilidades profissionais na área de linguagem, na área de tradução, na área de interpretação. E mais, nós precisamos de pessoas, de teólogos, de gente, de pastores bilíngues. Um dos gargalos do projeto de tradução é justamente aquele teólogo, aquela pessoa que Deus já formou, já ferramentou na palavra, mas que também saiba Libras. Olha, a peso de ouro, meus irmãos. É impressionante. Eu tenho uma prima distante, vocês encontram esse problema bastante, como ajudá-los. Eu tenho uma prima distante que ela tem uma linguagem própria dela, né, de surdo, de comunicação, e que a família, por incrível que pareça, toda a família aprendeu. Então, ela comunica bem, né, na linguagem própria, que ela tem junto com a família, para poder entender, né, e ela não sabe a linguagem de surdos. E ela já tem, assim, mais ou menos a minha idade, 56 anos. Então, encontra-se muitos, assim, nessa condição. Muito. Gente, vou contar que você está lembrando. Conta da Stephanie. Stephanie era uma menina de 12 anos no interior do Maranhão. Se vocês vão, com certeza, comprar o livro do Dodge Plantajar que me trouxe aqui, vocês vão ler essa história. Eu estou dando só um spoiler. Uma menina de 12 anos, surda, única surda da família, não. Tinham 2 primas surdas também, mas dentro da família original dela, ela era a única surda. E nunca tinha aprendido Libras. A família não sabia, no interior, não tinha acesso. Mas a Secretaria de Educação do Estado desenvolveu um projeto em que enviava intérpretes para algumas regiões. E a região dessa menina foi alcançada. E em uma semana em que os intérpretes ficaram ali naquele município dando um apoio, essa menina ficou impressionada e ela desenvolveu muito rápido. Ela só tinha isso, uma linguagem própria familiar. Ao ponto que a família enviou ela para Brasília, para que ela pudesse estudar numa escola especializada de surdos. E ali Deus alcançou, Deus levou para uma igreja, porque os tios que abraçaram ela eram cristãos. Hoje, essa menina, ela fez universidade, a Universidade de Brasília, o UNB, no curso de Letras Libras, e ela é uma das tradutoras da Palavra de Deus no Projeto Dodge. Glória a Jesus! Então, sim, isso é super comum. Principalmente no interior, em lugares mais remotos, essa coisa do não acesso à língua, ao estudo da língua brasileira de sinais, ainda, infelizmente, é comum. Não, é verdade. É verdade. Na língua delas, em Libras. As outras escolas são escolas de inclusão.
atenção também é mito. Quando a gente começou nesse projeto, eu ficava assim, era ignorância pura ali, tá, gente? Eu disse, todo mundo é brasileiro? Todo mundo fala português? Eu ficava assim, na família, ele fala português, por que não lê? Gente, vocês já ouviram falar da expressão cultura surda? Uma outra cultura, uma cultura visual. E eles vão poder falar muito melhor do que nós aqui. Um dia, chamem os surdos, uma sugestão, pastor Jaime, para que eles possam falar um pouquinho da cultura visual deles. Tem coisa no português que não vai tocar no coração, porque o português é a segunda língua de muitos. A primeira língua deles é visual. Ok? Então essa coisa, porque o surdo do Brasil ele vai entender português, não necessariamente. Ele pode, obviamente, ele vai ter que estudar muito, vai aprender, vai entender. Mas a primeira língua de conforto é a língua visual, é a língua. Aí eu vou pegar, não mais a universidade, mas a doutora da lei, porque quando a gente fala em questão de outras línguas, então, obviamente, a gente tem uma outra estrutura e são outros sinais. Eu sei que no ASL eles seguem muito a gramática do inglês mesmo. Então lá parece que é palavra-sinal. Eu já ouvi dizer isso, que eles seguem mais a gramática do inglês. Aqui no Brasil é diferente. O nosso português tem uma gramática diferente de Libras, uma ordem, né? Por exemplo, em português eu comprei um carro, então sujeito, verbo, objeto. Em Libras fica eu, carro, comprei. Entendeu? O verbo vai por último, então tem essa estrutura diferente. É bem diferente. Cada língua de sinais vai ter uma estruturação diferente. Tá bem? Só a nível de curiosidade, também, o Brasil teve uma influência muito grande da língua de sinais francesas. Por quê? Porque Dom Pedro, na época do Império, ele teve um sobrinho que ele era surdo e ele contratou um para vir no Brasil para montar uma escola para ajudar o sobrinho dele. Então foi na época do Império que começou o trabalho com os surdos. A Surdo-Olimpíada, quem já ouviu falar de Surdo-Olimpíada aqui? Né? Obrigado por vocês terem mandado a Jafundá. Qual foi dessa, hein? Entendeu? Muito legal. Na Surdo-Olimpíada, ela começou no ano de 1929, né? E a Paralimpíadas, né? Ela começou em 1945. Ela foi criada justamente por causa dos exércitos, dos soldados que voltaram da Segunda Guerra Mundial, mutilados. Então era uma maneira de reintegrá-los. Então o trabalho com surdos ele é muito antigo, entendeu? Deus ama essa comunidade. Deus sabe que cada um Deus deu diferente. E eles têm muito a somar na igreja local. Então, Deus abençoe. Eu queria saber se ainda existe um esforço de sinais internacionais. Porque até onde eu estava no Brasil falava, ainda tem pouco, mas falavam de uma espécie de glossário de sinais internacionais. Eu queria saber se ainda existe esse esforço ou não existe mais. Principalmente na Surdo-Olimpíada a gente viu isso. Havia antigamente o tal, chamava-se gestuno. É como se fosse um esperanto, né? Entendeu? Que foi criado, né?
Mas só que agora é a língua internacional que eles estão tratando, né? E tem pessoas que já estão dominando, né? Não flui mais porque as pessoas que usam, elas são de outros países que falam outra língua. Então ela voltou para o seu país, ela vai falar a sua língua. Então é difícil porque a língua precisa ser viva, ela precisa ser falada, ela precisa ser expressada, não só no encontro, não só no evento, ela tem que ter o dia a dia, né? Entendeu? E como não é assim, aí é mais difícil, mas há um esforço. Queria chamar aqui, Gente, eu queria deixar uma dica para vocês. Tá um pouco ruim de ver, mas depois a gente manda nos grupos. Esse é um filme que eu assisti junto com a minha mãe, se chama Coda, No Ritmo do Coração, ou Na Batida do Coração. E esse filme é muito legal, porque ele mostra a história de uma família, mãe, pai e 2 irmãos, e a única pessoa que ouve a família é a irmã, né, a filha mais nova. E ela lidar com várias adversidades que a família passa, porque os outros 3 são surdos, e aí ela vive interpretando para a família. Isso nas situações de saúde, nas situações de justiça, tudo, em todos os âmbitos ela interpreta para a família. Só que aí chega um momento que ela cansa, porque ela quer viver a vida dela, né? Isso é muito legal, é um filme assim que vale muito a pena assistir. Eu chorei horrores, eu fiquei desesperada de tanto chorar, mas foi um filme muito rico, é um filme assim, ele não tem no Netflix aqui na Amazon, mas vale muito a pena. Quem não tem, pague só para assistir esse filme depois, né? Mas vale muito a pena. Depois que vocês assistirem, vocês comentem comigo, eu tenho certeza que vocês vão amar esse filme. eu confirmo as palavras da Laís aqui, porque eu já assisti também, e foi um choro danado em casa. Eu gostaria de chamar aqui à frente o Sérgio e a Rosana. Nós vamos fazer uma oração, né, por eles, né, por esse trabalho tão, digamos assim, tão difícil, né, mas ao mesmo tempo também muito abençoador. Vamos colocar em pé, vamos orar pelos irmãos. Nosso bom Deus e Pai, ó Senhor, em todos os lugares, ó Deus, nós vemos vidas que um dia, ó Deus, encontraram-se com Cristo, desenvolvendo, ó Deus, trabalhos para abençoar outros. E de uma maneira especial agora aqui na nossa igreja, nós queremos agradecer este casal, ó Deus, que tem esse ministério, ó Deus, tem esse trabalho tão especial, tão, ó Deus, importante, ó Pai, que é ajudar, ó Deus, essa comunidade e levar para eles, ó Deus, o maior presente que um homem, ó Deus, uma mulher pode receber, ó Deus, que é a Tua Palavra, ó Deus, que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, sustente estas vidas, ó Pai, com os seus relacionamentos, ó Deus, com as dificuldades que tem, quer seja, ó Deus, de saúde ou outras, que a boa mão do Senhor, a companhia, ó Deus, tão poderosa e sustentadora do Santo Espírito, ó Deus, estejam sobre essas vidas. Ó Pai, nós queremos agradecer muito ao Senhor e a eles também, ó Deus, por essa oportunidade que a nossa igreja, ó Deus, tem neste momento, ó Deus, também de receber, ó Deus, todas estas informações e esta mensagem. Ó Deus, continue cuidando e que eles tenham muitos anos de vida, ó Deus, para ainda abençoar muitas pessoas, principalmente na comunidade de SUS. Em nome de Jesus nós oramos. Guilherme. Vamos hoje continuar em pé e cantar para encerrar esse momento, todas as tribos, povos e raças.
tantas